O MST pratica é terrorismo, é subversão da ordem, é intimidação de produtores e o pareamento ideológico de um movimento que se sustenta com conflito e no caos. O senador Jorge Seife fez uma declaração alarmante no plenário, alertando que o MST está planejando uma onda de invasões durante o chamado Abril Vermelho. E o pior, com o incentivo do governo federal. Ele destacou que os produtores rurais estão enfrentando ameaças e que o Estado brasileiro tem negligenciado na pessoa de Lula a seriedade da situação. Veja. Quero fazer hoje, a senadora Damares, um alerta e, na verdade, uma advertência de cuidado para todos os produtores rurais do Brasil e aos governadores da nossa nação. O Brasil, na verdade, está sob ataque. E esse ataque não vem de fora, mas de dentro, articulado por grupos que não respeitam leis, ordem e propriedade privada. O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, senhor presidente, MST, com incentivo e missão do governo federal, planeja um abril vermelho sem precedentes. São palavras deles. E o que isso significa? Significa uma escalada de invasões criminosas, violência no campo e um atentado direto contra homens e mulheres que, com trabalho árduo e sacrifício, sustentam a economia nacional e garantem o alimento na mesa de milhões de brasileiros. O que o governo federal faz diante desse cenário de causa insegurança e grave ameaça? Cruza os braços e, pior, estende a mão ao MST e destina 750 milhões de orçamento para alimentar esse movimento, enquanto ignora as reais demandas do setor produtivo. Ao invés de dialogar com aqueles que realmente impulsionam a economia, senhor presidente, o presidente da República escolhe se reunir com invasores de terras, legitimando com a chancela do Estado ações que afrontam a lei e destroem a confiança na segurança jurídica do Brasil. Senhores parlamentares, a propriedade privada é um dos fundamentos da democracia. Sem ela não há progresso, não há estabilidade, não há crescimento econômico. E se nós, enquanto parlamentares, aceitarmos que grupos organizados transformem o mês de abril em uma onda de invasões e desordem, entraremos no caos. E não nos enganemos, o MST não promove reforma agrária. E quem acompanhou a CPI lá na Câmara viu, o MST promove crime. A reforma agrária se faz com planejamento, respeito à Constituição, garantias para quem quer produzir e prosperar. E o que o MST pratica é terrorismo, é subversão da ordem, é intimidação de produtores e o pareamento ideológico de um movimento que se sustenta com conflito e no caos. E os números, senador Amin, são alarmantes. No ano passado, no mês de abril, eles invadiram 33 áreas produtivas em 11 estados. E esse ano a escalada começou ainda maior, com invasões já registradas em diversas partes do país. E o que significa isso? Significa que o MST se sente encorajado, fortalecido pela inércia ou pela cumplicidade do governo federal. Diante desse cenário, senhor presidente, nós parlamentares, defensores do agronegócio, não nos calaremos. Estamos mobilizados no Congresso Nacional, inclusive, senador Amin, conversando com o comandante-geral da Polícia Militar do nosso estado, que é um defensor da propriedade privada. O nosso estado, Santa Catarina, inclusive, é um exemplo. A polícia lá não se omite. Nós, parlamentares defensores do agro, não vamos nos calar, estamos mobilizados no Congresso Nacional para garantir penas contra esses invasores, para garantir que os invasores sejam impedidos de acessar programas de reforma agrária e linhas de crédito público. E se o governo não agir, nós, senador Amin, agiremos. Trago para vocês algo inadmissível e inacreditável. Pasmem os senhores com a gravidade do decreto 11.637 de 2023, que facilita a vida de quem invade terras e cria uma regra que dá mais pontos para as famílias acampadas, ou seja, aqueles que participam de invasões num processo de seleção para a reforma agrária. Na prática, significa que quem invade tem mais chance de ganhar um pedaço de terra do que quem segue a lei e aguarda a sua vez de forma legal.
Senhoras e senhores, vejam vocês, nesse governo, uma invasão de terras passa a ser premiada pelo próprio Estado brasileiro. Isso não é justiça social, isso é incentivo à ilegalidade. Por isso aqui hoje, como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu e meus pares da bancada reafirmamos nosso compromisso inabalável com uma decisão séria e responsável de realizar a política fundiária brasileira. E como faremos isso? Número 1, resgatando o respeito à legislação vigente e à Constituição, sem concessões a grupos que vivem à margem da lei. 2, restaurando a transparência e a impessoalidade na política fundiária, sem favorecimentos ideológicos como tem ocorrido. 3, garantindo titularidade plena e segurança jurídica e autonomia dos assentados, para que possam produzir com dignidade e não estabelecer reféns de movimentos políticos. E 4, senadora Damares, combatendo o uso da terra como moeda de troca e barganha política, porque a terra tem que ser produtiva e gerar riqueza, senador Amin. O MST... Senador Seif, o senhor me concede um brevíssimo à parte? Por favor. Número 1, eu quero trazer aqui, para refrescar a memória, em junho de 85, vai fazer 40 anos, houve uma grande ocupação de terras, o que era muito raro, porque terras praticamente desocupadas em Santa Catarina. E daí surgiu o assentamento de Abelardo Luz, que hoje é um modelo de cooperativismo. Ou seja, a terra tem que cumprir a sua função social. Agora, uma terra que está produzindo, ser perturbada por uma ação planejada de intimidação, como Vossa Excelência relata, isso é muito ruim para o Estado de Direito e até para as pessoas que pretendem alcançar terras. Nós mesmos de Santa Catarina criamos o crédito fundiário e o Brasil criou o Banco da Terra. Então, eu só queria lhe acrescentar o que Vossa Excelência está dizendo, o seguinte: o senador Heinze me falou que está sendo produzido um documento solicitando à SECAI, que foi instalada hoje, Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, com informações a serem solicitadas à ABIN sobre trocas de mensagens de organização de invasão de terra. Então, acrescente como quinta providência, o senhor mencionou 4, exercer em nome da defesa do direito e da justiça a fiscalização contra planejamentos de ações que contrariam o Estado de Direito, como seja a invasão, especialmente de terras produtivas, como Vossa Excelência citou. É só um acréscimo ao seu pronunciamento que eu subscrevo apoiando. Muito obrigado, senador Amin. Finalizando, senador Amin, o MST não pode continuar se beneficiando de dinheiro público para fomentar o caos no campo. Não há justiça sem respeito a leis, não há crescimento econômico sem segurança jurídica, não há futuro para o Brasil sem o agronegócio. Portanto, minha mensagem é muito clara: invasão, senador Amin, é crime. E defendemos a propriedade privada, a liberdade de quem trabalha e o direito sagrado de produzir. Essa é uma luta pela ordem, pela lei e pelo futuro do nosso país. Deixo ainda uma recomendação às senhoras e senhores que tiverem tempo e interesse pelo tema, de pegar o relatório que acabou não sendo aprovado na comissão, no ano passado na Câmara, sobre a CPI do MST das invasões de terra. Vergonhoso como eles agem. Eles invadem propriedades, ameaçam tocar fogo nos canaviais, nas plantações, para que o proprietário pague dinheiro para eles. Usam dinheiro para doutrinação ideológica, não produzem nada, conseguem a terra para uma fajuta reforma agrária e depois querem vender a terra.
Então, esse grupo não é sério, é um grupo terrorista que invade, mata animais, mata plantações, destruir inclusive o laboratório da... Inclusive, destroem laboratórios de pesquisa de agropecuárias. Isso é inaceitável. E nós, enquanto parlamentares, defensores, representantes do povo brasileiro, não podemos aceitar e enxergar isso com passividade ou parcimônia ou olhar para o lado. Precisamos realmente, verdadeiramente, respeitar a propriedade privada, respeitar os produtores rurais. Muito obrigado, senhor presidente. É importante ressaltar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha encaminhado ao Congresso Nacional modificação no projeto do orçamento de 2025 para incluir despesas com aliados políticos, como o MST. Veja essas notícias. 12 de março de 2025. Governo Lula amplia gastos com MST e órgãos nas mãos do Centrão e corta até Bolsa Família. 13 de março. Governo Lula altera orçamento para destinar 750 milhões de reais ao MST. 1º de abril, governo Lula destina 1 milhão para demandas do MST. Lula alocou 750 milhões de reais no orçamento da União ao MST. E de acordo com o senador Jorge Seife, o governo está promovendo invasões em propriedades rurais, o que representa uma gravíssima situação. E se comprovado, é caso para impeachment.